Olá, você que está aí em casa escutando ou assistindo a gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o MamiCast, o podcast da mãe cansada, que é essa que vos fala. Eu sou Ana Paula, mãe de uma criança de 3 anos e 4, 5 meses. E eu tô aqui hoje com uma grande amiga, né? Coisa mais linda que eu já conheci. Me ajudou muito na minha época de puerpério. Me ajudou muito, ajuda até hoje, né? Por assim dizer, depois a gente vai desmembrar mais isso. Mas eu queria começar agradecendo a sua presença. Então, a gente preparou aqui um presente pra você. Verdade. Cadê o lenço? Eu falei, buscar o lencinho. Obrigada. Ó. Que seja delicadeza. Muito bem-vindo. Bem-vinda. Volte sempre Pode que... usar já, sim? Tá liberada. Pode? Tá liberada. Então vou aqui, né? Deixar mais bonito Fica à vontade. nossa água. Que ótimo. Prazer o meu. Muito obrigada. Isso, Marina. Fica à vontade, passa suas credenciais, pode falar de você. Nossa, eu sou filha única, talvez de uma mãe que foi muito cansada também, né? Muito sobrecarregada. Eu acho que a gente vai falar também muito de antepassado, né? O que a gente, nossas avós, a gente vai passando de geração para geração. Então, eu sou nutricionista, sou formada pela PUC, me especializei em pediatria pela USP, tenho mestrado, doutorado, tenho vários cursos, mas eu falo nada disso me ensinou a realidade das mães. Então, acho que a gente sai da faculdade muito jovem, né? Não sabe o que é ser mãe, não tem a mínima noção desse mundo que é paralelo. Exato. E a gente sai muito com a teoria, e a teoria é muito bonito. É tudo muito certinho, tem, né, um beabá ali muito pronto, mas a prática é totalmente diferente. Então, acho que vai fazer quase 10 anos aí, né, onde a gente se conheceu, eu acabei encontrando outras profissionais, então eu participei por 3 anos de roda pós-parto. Acho que essa roda pós-parto foi antes da pandemia, foi onde eu vi ali os perrengues e os cansaços e as dificuldades e as culpas e tudo, e fui me tornando, né, acho que mais humanizada, mais empática nos meus atendimentos. Então, hoje, realmente, eu só atendo esse público materno-infantil e com muito amor, com muito carinho, e estou aqui, né, de novo agradeço o convite pra gente poder conversar, poder levar informação de qualidade e pensar nisso, né, se eu tenho uma mãe cansada, o que eu vou fazer para ajudar na alimentação de uma criança, dessa mãe, enfim. Exatamente. Você sabe que uma das coisas que me impulsionaram, né, a fazer, não foi o meu cansaço, né? Foi essa vontade de ver outras mães cansadas, tanto quanto eu, né? E que sentavam e conversavam comigo por horas e horas, e muitas vezes tudo que elas precisam é isso. Ser né? ouvidas. É conversar, é falar. Ter uma informação de qualidade, né? Dada por um profissional. E aí eu quero tocar nesse ponto. Você, como eu falei, é uma exceção aqui, né? Eu quero trazer sempre mães profissionais que atendem outras mães. Mas você, assim, com toda certeza, eu vou trazer sempre, sendo mãe ou não, porque você é maravilhosa. Eu já falei isso pra você, né? O que falta pra você ser mãe é só mesmo o filho, porque você já tá perfeita, tá no ponto já. É ótima. Já entende mais esse mundo materno-infantil do que uma mãe. Não, isso eu falo, eu pego, né, quando a gente fazia as rodas, eu falava, dá o bebê aqui. Então, eu tenho realmente uma facilidade com as crianças, com esse cuidar, ou com ouvir ali. Acho que a gente precisa ser ouvido. Ninguém ouve, a gente tá nesse turbilhão de informação, nesse turbilhão de, né, tem que fazer isso, tem que ser perfeito, mas o que eu preciso? O que é o mínimo? Eu até ontem falei, né, tenho falado para as mães, eu acho que eu vou usar isso, que a gente fala de equilibrar os pratinhos. Eu acho que quando não dá pra equilibrar, eu falo assim, pega e segura. Não deixa cair. Que eu acho que é isso, a gente tenta equilibrar e cai no chão, e quebra o prato. E depois esse prato... Então, viu que não vai segurar? Pega o prato e segura. E aí, a gente vai pondo no ar gira aquele que dá. E o resto tá aqui seguradinho e a gente não deixa cair. Já peço permissão aqui pra eu poder usar. Com certeza. Não, isso veio. Eu amei isso daí. Bem verdade, porque... não é fácil, né? E aí, você, como nutricionista materno-infantil, eu vou contar rapidamente, tá? Claro. A minha experiência com você. Eu te conheci... O Theo nasceu em setembro de 2020 e eu te conheci em novembro de 2020.
dos grandes... sabe aquela coisa, se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria na sua vida? Eu acho que eu ia falar assim, eu conheci a Marina quando eu engravidei, né? Mas aí, hoje a gente tava conversando um pouquinho mais cedo e você falou assim, não, Ana, na verdade, a gente tá indo pra 1.100 dias, né? Então, isso pra embasar a minha pergunta, tá? A gente escuta muito falar dessa alimentação dos 1.000 dias. E eu queria entender melhor o que é, quando começar, que agora eu já descobri que é uns 3 meses antes e que é a sua especialidade, né? Como que você traz isso pra mãe e pro neném também? Legal. Eu acho que esse é o tema que vai embasar toda a nossa conversa aqui. Eu acredito que poucas pessoas conheçam esse termo, porque dentro da consulta eu até pergunto, né, pra explicar, e poucas pessoas sabem. Eu falo assim, todo mundo sabe que não pode dar açúcar antes dos 2 anos. Isso todo mundo meio sabe, geral, você sabe que não pode dar açúcar, mas por quê? Ninguém sabe o porquê. Exato. Então eu falo, eu sou uma profissional também que acho que é importante a gente questionar algumas condutas e não simplesmente aceitar, porque quando a gente aceita, a gente não faz verdadeiramente ali. Exato. Mas por quê? É frescura. Essa mãe é chata, essa mãe tá com mimimi, de não querer dar açúcar pra criança antes dos 2 anos. Sim. Então, esse período, Ana, a gente fala dos 1.000 dias, é o período de gestação até os 2 anos de idade. Perfeito. Nesse período é onde acontece toda a programação metabólica ali dessa criança. Uau. Então, o que você é hoje foi resultado do que sua mãe fez durante esse período. Mãe, vamos conversar sobre isso depois, tá, mãe? A gente vai ter um papo depois sobre isso. Não tem o que fazer, né, muito, agora daqui pra frente. Mas como que começou isso? Um grupo de pesquisadores pegaram um grupo de adultos e viram que eles tinham problemas cardiovasculares. Eles foram entender por que esses adultos tinham essas doenças. Eles viram que eram filhos de mães que passaram pela Segunda Guerra Mundial. Então, Segunda Guerra Mundial, eu tenho estresse, fome. Sim. Eu tenho todo... E aí foi que começou isso. Então, isso a gente estuda há mais de décadas. Assim, é uma coisa muito antiga. Então, a gente já tem estudos, por exemplo, mostrando o impacto do 11 de setembro, do Covid, né? Dessa pandemia, Verdade. mães em casa. Qual que é o impacto mental? Então, não falo não só nutricional, mas Sim. mental. Eu tive uma professora que falou, e eu também nunca levo pra minha vida, que é o estresse, ele é bom pra mãe zebra, que tá lá na selva. Que ela tá em momento de estresse, porque o bebê nasce, o filhinho já sai andando. Verdade. Então, Real. assim, o humano a gente precisa controlar. Por que geralmente o segundo filho é mais agitado? Porque a mãe já passou por uma gestação, ela já sabe como é. Trabalha, já sei como funciona. Eu libero mais estresse pra esse bebê. Segundo, podem reparar quem... Então, tudo. É verdade. A maioria das minhas amigas O segundo que tem filho... segundo filho fala, nossa, acho que... enfim, veio... Agora tem vários diagnósticos, né? Veio mais agitado, e aí tem TDAH, tem hiperativismo, tem... Enfim, uma galeria aí de coisas, né? Mas eu nunca tinha pensado nesse lado. Estresse. Então, tudo que você sente passa pro bebê. Tudo que você come passa pro bebê. Então, mães que se alimentaram super bem na gestação, a introdução alimentar começa na gestação. Porque esse bebê já sente sabor no líquido amniótico. E aí, na introdução alimentar, quem nasceu de cesárea, aleitamento materno, faz toda a diferença. Então, se eu não der açúcar até os 2 anos... Minha criança não vai gostar de açúcar? Não, mas ela vai ter menos probabilidade de desenvolver doenças e paladar para aquele alimento. Então, eu falo que quando às vezes eu vou em festa de criança, eu sei qual criança comeu açúcar antes dos 2 anos. Que é aquela criança que não sabe parar, que tem talvez uma certa compulsão ali pelo doce. Entendi. Então, tudo a gente faz, alergias, comportamento, tudo é moldado. Não adianta, eu falo também, não adianta chegou com os 2 anos... jogar os pratinhos no chão. Sim. Segura. Sim. Vamos ver, né? Então, acho que o meu estilo de atendimento é vamos fazer o mínimo, o básico bem feito. O que eu preciso? Porque não adianta a gente fazer tudo perfeito e não conseguir manter. Né? Então, Exato. acho que é sobre isso. Então, esses 1.000 dias, e hoje se fala de 1.100. Então, putz, eu quero engravidar. Eu quero ser mãe. Meu corpo tá preparado? Será que eu tô com todos os nutrientes? Por que a mãe tá cansada? Porque ela engravidou,
Ela engravidou no Vamos susto. responder essa pergunta aqui hoje. Por que a mãe está cansada? Vai, Já Marina. vou te dar um... Não se planejou. Então, eu engravidei. É. Eu não sei como estão minhas vitaminas. Principalmente ferro. Vou falar do nutriente ali fundamental. Uhum. Ferro. Esse bebê, pra crescer, ele precisa de ferro. Tá? Pro sangue, enfim. Não vou entrar na parte de bioquímica. Ele precisa crescer. De quem ele vai tirar? Da mãe. Segundo, terceiro trimestre, que você, né, sente a barriga crescer, você vai ficando cansada. Fala, nossa, eu tô muito cansada. É só seu estoque de ferro caindo. Então, muitas mulheres entram ali numa anemia, Sim, né? O médico não vê, o obstetra às vezes não dá importância. E aí, você sabe que no pós-parto, e aí é uma coisa atrás da outra. Vira uma bola de neve, então. Acho que os 1000 dias é um turbilhão de novidade, né? Então, eu tô na gestação, eu tenho que me preparar, eu tô comendo, eu não posso comer por 2, porque isso também não é realidade. Eu tô ali comendo, aí no final da gestação eu já tô com aquele barrigão, né? Não tô dormindo bem, tô inchada, tô cansada. Nasceu, eu tenho a sobrecarga, né? Do sono ali, então vamos pensar nesses 3 primeiros meses. É uma adaptação. A gente não dorme. Não E dorme. aí, seu ferro tá lá embaixo, você não repôs vitamina e você já não tá se alimentando bem. Então, assim, não dá pra falar que é uma coisa dessa mãe cansada. É a somatória, rede de apoio, né? Que a gente vai falar também. Aí, 3, 4 meses, a hora que você tá ali, 5 meses... Introdução alimentar. E se essa mãe não cozinha? Eu tenho que aprender a cozinhar, saber gostar, porque o meu bebê vai comer. E aí, eu tenho outras batalhas ali. Aí, com 1 ano é outra batalha, porque começa a andar. E desculpa te interromper, mas Não. assim, a criança, ela vai seguir aquilo que a gente faz. Não adianta eu dar brócolis pro meu filho comendo uma lasanha. Isso aprendi lindamente com você. Então, assim, eu preciso estar comendo, né? Uhum. Preciso comer aquela comida que eu vou entregar pro meu filho comer também. E essa é a assim, chave. isso eu percebo, assim, que você falou, né, de festa infantil, eu fico olhando também, eu falo, gente, mas não adianta, né, empurrar pra criança alguma coisa que você mesmo não consome, né? E eu acredito que a nutrição infantil, ela vem primeiro com os pais. Então, assim, Perfeito. quando eu atendo criança grande, que eu falo, os pais têm que estar em consulta. Então, às vezes, é até melhor os pais passarem primeiro na Nutri de adulto, porque os pais precisam mudar. A criança, ela não muda sozinha, né? O exemplo, eu acho que é um dos principais fatores. Então, olha que legal. Se eu quero ter um filho, é muito legal já me planejar, eu já saber cozinhar, começar ali a aprender a lidar com isso. Porque depois você vai atropelando muitas etapas. Tá. Ontem eu até postei um vídeo, tinha um bebezinho comendo um cachorro quente com a mãe. Por volta ali dos 6 meses, 7 meses. E esse vídeo tava estourado na internet. Lógico, porque cachorro quente não é um alimento para se dar para um bebê. Sim. E ela notou assim, que momento mágico. E aí eu trouxe esse vídeo, na verdade, da gente olhar um ponto positivo. Porque nada a gente... Eu não sou da linha pode ou não pode, errado ou não. Sim. A gente tem que ter o equilíbrio. Mas assim, aonde tá o ponto bom desse bebê comendo? A mãe tava comendo junto. Por que ele tava comendo? Porque a mãe estava comendo junto. Exato. Então eu recebo, mas ele não tá comendo, meu filho não come. Você come a mesma coisa? Você come junto com ele? A refeição é prazerosa? Não. Essa criança não vai comer. Então, se desde pequeno eu vou trabalhando... Se perdeu muito. Acho que antigamente a gente tinha isso, da mesa cheia... Antes se tinha muitos filhos, então, né? Domingão ali, a gente tá perdendo o celular aqui, né? O celular sempre aqui do lado. Aqui. Então, são muitas coisas que mudaram. Eu acho que o meu objetivo é trazer isso também. Entendi. Então, assim, só vou fazer uma pergunta redundante, mas é só porque o óbvio também precisa ser dito, tá? Então, para entender melhor o início do seu trabalho. No meu caso, eu não planejei engravidar. Eu tentei por um tempo, não deu certo. E aí, a hora que o meu filho veio, né? Assim, não parei pra ver ferro, não parei pra ver nada disso. E assim, acredito que com muita gente que tá assistindo a gente. Então, a minha pergunta é: o seu trabalho consiste desde daquela mãe que tá querendo engravidar, pra ela passar com você, porque você comentou dos pais irem pra um nutricionista de adulto, né? Às vezes, sim. Mas você atenderia daí, no caso, os adultos, pra ensinar fazer toda essa tratativa, aí eles engravidarem pra... Sim. É isso, né? Sim, e aí vai...
Eu acabo não atendendo tanto, porque não vem. Mas eu, sim, acabo pegando. Mas falo, quer engravidar? Passa em qualquer Nutri. Ah, tá bom. Pra fazer, vai num clínico geral, faz um check-up, já vai no obstetra. Eu acho que a gente se planeja pra tudo, às vezes menos pra engravidar ou pra educar um filho, né? Ah, vou comprar uma casa, vou comprar... A gente se planeja, às vezes financeiramente, né? Sim. Mas isso não, então acho que é importante isso. E se a gente se planeja antes, a hora que a gravidez chegar, a gente descobre com o quê? Com 5, 6 semanas. 5, 6 semanas, esse bebê já tá formado. Exatamente. Então, assim, e se eu bebi? E se eu tomei álcool? Que a gente não pode, hoje é proibido, por causa de deformações, problemas neurológicos. E se eu fiz tudo? Ah, veio no SUS. Putz, já, um trimestre já foi. Aconteceu comigo, porque eu engravidei em dezembro, né? Até de setembro. Eu engravidei em dezembro e bem no finalzinho, assim, de dezembro. E eu não sabia que eu tava grávida na virada do ano, obviamente. E eu não bebo, sou uma pessoa que não bebe álcool, não consumo álcool. Mas naquele ano, eu me lembro da gente ter comprado um vinho, né? Pra compartilhar, um vinho que a gente gosta. E aí, eu tomei o vinho, eu falei assim, nossa, esse vinho tá estragado. Olha Seu só! paladar já tinha mudado. A cabeça, né? E deu, acho que uma semana, eu fui na sorveteria com o pessoal do trabalho. E eu me lembro muito bem, eu sempre fui do sabor chocolate, flocos, creme, essas coisas, né? E aquele dia eu quis sorvete de limão com maracujá. Ácido. E ainda, depois eu voltei na mesma sorveteria com a minha mãe e ela falou assim, nossa, por que você tá tomando sorvete de limão? Eu falei, ai mãe, é que eu vim esses dias, experimentei, é tão gostoso. E ela achou muito estranho, porque não é o meu paladar, né? Então, isso que você trouxe é muito real, assim. E daí, depois, na semana seguinte, eu descobri que eu tava grávida. Então, assim, o sorvete já tinha ido, né? Mais de 2 vezes. Enfim, eu não parei pra pensar no que eu tava consumindo. É esse o ponto. Eu acho que esse ponto, né, que você falou, o problema é ter alguma informação, o mínimo de informação. Sim. Então, eu falo... Porque hoje, como a gente tá com as redes sociais, o excesso de informação, ele até prejudica. Porque você não sabe quem seguir, o que fazer, né? Você vai acreditar naquilo que você quer. Mas, por exemplo, o álcool já é sabido que é 0 por causa de deformação. Ah, mas nasceu bem. A gente tem muita frase. Ah, sobreviveu. Sobreviveu. Tá aqui, tá bem. A gente não consegue, às vezes, ter essa noção. Vai ver lá na infância, a hora que precisa fazer um reforço, alguma questão ali de aprendizado, né? O sorvete, ele pode entrar, mas eu acho que abrindo, talvez já um outro assunto que isso que você trouxe, o quanto o nosso corpo é inteligente. Sim. A gente sente. E eu tenho muito pontuado isso em consulta, da gente tirar o foco do que a criança tá comendo pra como ela está se comportando. Como o meu corpo se comporta. Tá calor. Ah, mas meu filho não tá comendo. Tá calor. O que eu vou preferir no calor? Uma melancia, um melão, uma laranja que tem água. Exatamente. No inverno, que eu preciso me esquentar de calor, eu preciso comer mais. Sim. Nós somos cíclicas. A mulher é cíclica. A natureza é cíclica. E a gente não entende. Você falou, né? A gente tava conversando antes. Ah, mas eu voltei no meu peso. Você é outra mulher hoje. Exatamente. Então, não adianta, eu vou pegar a dieta do passado. Não. Você é hoje. Vamos ver o que a gente tem hoje. Pra hoje. E as outras coisas, né? Sim. E aí, uma coisa que eu vou abrir um parênteses gigante aqui, tá? Mas é porque eu assisti um Reels esses dias de um profissional também, da área, né, de nutrição. E ele comentou sobre a forma como a microbiota nossa afeta em doenças, assim, de maneira muito profunda. Eu não sabia que era tanto assim. Por exemplo, ele falou de depressão, ele falou de algumas outras doenças bem pesadas, assim, bem graves, severas, né? Que daria pra gente... Eu não sei dizer se dá pra curar ou não, mas que daria pelo menos pra gente melhorar através da nossa microbiota. E isso já começa... nos meus dias. Entendi. A microbiota também, eu falo, uma impressão digital. Formou... Por que as pessoas tomam probiótico?
pra ficar ali. Mas se você parar o probiótico, vai voltar. Isso que eu ia perguntar. Aí, então, é uma digital, não dá pra mudar. Digital. Só dá pra mudar nos 1000 dias. Então, olha que interessante. Se a gente não se planeja. Se você é uma mulher que ali não se planejou e você é constipada. Você é ressecada, você não vai sempre no banheiro, é duro. Você vai engravidar. A formação da microbiota do bebê, do intestino do bebê, começa dentro da barriga, na gestação. Se eu não tenho e não trato também durante a gestação, é um bebê que vai ter mais cólica, muito provavelmente. É um bebê que na introdução alimentar vai ser mais constipado. E aí, se a gente não olhar isso com cuidado, então às vezes eu pego muito introdução alimentar, eu já olho. Então eu faço sempre na introdução, faço todo um recordatório para entender e ver o que eu vou precisar fazer daqui para frente na microbiota desse bebê. Então sim, mães que têm parto natural, microbiota desse bebê muito mais saudável, mais colonizada de bactérias boas. Se eu como açúcar, eu produzo mais bactérias ruins. Entendi. Então, é assim, se a gente for pensar, é muito complexo. É a mesma coisa, falar, meu filho não come. Até esses dias eu atendi, que era por constipação. Tava achando que era outros, a criança tá constipada. A criança não tá com o seu intestino funcionando da melhor forma. Tá? Então, sim, o intestino é o nosso segundo cérebro. É muito, muito importante. E a gente acostuma, às vezes, não, às vezes eu sou assim, eu tenho dor, eu sou constipada, já tô acostumada, eu vou uma vez no banheiro. Síndrome da Gabriela. Minha mãe era assim, eu nasci assim. Eu sou assim. Eu vou ser pra sempre assim, né? Sim. Então, Entendi. sim, o intestino, ele é ponto-chave na saúde. Se o seu intestino tá bom, então eu sempre falo, é legal desde criança a gente ensinar a criança a olhar o cocô. Eu li isso no seu story ontem. Como está o seu cocô? Eu tenho nojo. A gente não pode. O cocô, ele mostra pra gente muita coisa. Muita, muita coisa. Legal. E aí, né, olha como a informação é importante. Tudo isso que você tá trazendo pra nós, assim, é ouro, gente. É muito ouro. Ai, de novo, Deus, eu queria ter conhecido a Marina... Estamos agora. Antes. Tá tudo certo. Antes de eu engravidar. Mas, como isso é ouro, né? Porque, assim, vou pegar o exemplo que eu tenho em casa, né? O Theo, eu não tinha esse tanto de informação. Então, quando eu engravidei, fui, né, no ginecologista obstetra, tal, não sei o quê. Fiz todos os exames. E ele deu aquele padrãozão, né, de suplemento. Olha, ele falou bem assim, você está grávida. O melhor que existe no mercado é esse. Ele anotou lá, era um super caro. Não sei nem se você lembra qual que eu tava tomando, mas... Não. Um topíssimo aí. E foi isso que eu fiz pelos 9 meses. Ainda, por que eu tô lembrando disso? No primeiro plano alimentar que você fez pra mim, continuar tomando... Na lactação. Por tanto tempo, enfim, vamos refazermos os exames. Acho que você colocou isso, alguma coisa assim. Então, assim, quem não tem essa informação em mãos, né? Não sabe muito bem como agir. E aí segue aquele batidão do profissional que vai atender. Não desmerecendo, pelo amor de Deus, nada contra. Mas eu acho que quando a gente tem esse tipo de informação, a gente sabe lidar melhor. Então, não, doutor, beleza, vou pegar aqui essa receita. Ô, Nutri, vamos fazer uns exames? Você pode... porque ele também pediu exame. Pode avaliar aqui esses exames? Tem mais alguma coisa que eu posso ingerir? Tem mais alguma coisa que ou isso daqui não é tão necessário ser tão caro? Esse tipo de coisa. De nutrientes, assim, mais importantes. Sim, eu acho que ainda a obstetrícia tá engatinhando ainda. É uma área que ainda precisa se desenvolver muito. Já tem alguns profissionais pioneiros dentro da Unicamp, né? Onde eu tô ali atuando um pouquinho mais em programação fetal. A gente tem alguns profissionais. Mas o que acontece? Eu vim da ciência, né? Fiz mestrado, doutorado. A ciência e a realidade, elas estão muito longe ali da prática. Entendi. Quem tá dentro da área acadêmica, ali no laboratório, não sabe o que é prática. E quem tá na prática, às vezes não sabe o que tá acontecendo ali na ciência. E dentro disso, acho que o principal nutriente que o obstetra passa é ácido fólico. Você precisa de ácido fólico para tubo neural. Ponto. Se ainda tá com polivitamínico, eu até fico feliz, assim. Por quê? Porque a demanda da gestante, ela é muito alta. Pela alimentação, a gente não consegue.
Então, às vezes, quando eu pego essa gestante, independente do mês, eu vou fazer uma bateria de exames. Não vou fazer o excesso, porque o excesso também é ruim. Mas eu falo, o mínimo, eu quero saber os micronutrientes. Porque se você toma um polivitamínico, você vai tomar ele a gestação inteira. Sim. Só que a sua gestação inteira não é igual. O primeiro trimestre, eu tô em trimestre de formação. O segundo trimestre, eu tô trabalhando terceiro crescimento. Eu preciso de nutrientes específicos em cada mês. Se eu não olhar o seu ferro no começo da gestação, você vai ficar cansada no final. Seu bebê pode não crescer, pode ter restrição de crescimento. Cálcio, consumo. Então, assim, eu peço exames trimestrais, complemento. Então, às vezes eu peço, né, pede pro médico complementar ali. Porque às vezes você vai estar gastando, jogando dinheiro fora, comprando um polivitamínico. Sim. Porque às vezes você tá ali suplementando uma vitamina que você tá consumindo. E outra que tá lá no pé, a dosagem do polivitamínico vai ser tão pouca que não vai recuperar. Entendi. E aí, chegando às vezes no terceiro trimestre, você vai ter que fazer uma endovenosa de ferro. Pra lhe dar um up, porque você já tá só o bagaço. Já vi muitas amigas minhas passarem por isso já. Agora, você falando assim, é como um filme na minha cabeça, assim. Eu falo investimento. Comum. Às vezes a gente olha, eu não vou gastar, é caro. É investimento. Quando você faz, se der pra fazer um um planejamento pré-gestação, já ajustar, aí sim um polivitamínico às vezes é bem-vindo. Mas se não, aí é um gasto maior, porque sua vitamina vai estar lá no pé, porque o bebê vai estar consumindo tudo, eu tenho que suplementar mais. E aí o seu intestino precisa estar bom, porque também se seu intestino não estiver bom, eu não vou absorver essas vitaminas, você vai estar jogando isso fora. Sim. Tá? Então é muito importante a gente olhar para cada trimestre com mais cuidado. Eu ia perguntar isso com relação aos trimestres, não dessa maneira, mas eu ia perguntar se muda ao longo da gestação. E eu ia também perguntar com relação à individualidade, né? Porque, assim, é uma coisa muito... Você tá lidando com uma ancestralidade, né? Com uma cultura, uma quebra, muitas vezes, de cultura. Por que eu falo isso? Lá em casa, né? Meu marido, ele vem de uma descendência, por assim dizer, lá da Bahia. Então, a maioria da família dele é lá da Bahia. Então, é uma comida bem temperada. E ainda, eu falo pra ele, desde que a gente casou, olha, não sei fazer. Não sei isso. Quando a gente for na casa da sua mãe, você pede, ela faz. Porque eu não consigo, não sei ser desse jeito, né? E eu já venho de uma família que, assim... Sal quase zero, sabe assim? Sempre foi muito... Uma comida bem temperada, mas não... Nada muito além, sabe? Então, esse choque é muito grande. E aí, você pega a criança e coloca no meio, assim, né? É, por isso que a gente precisa estudar, né? Eu falo assim, eu estou me planejando para ser mãe futuramente, num futuro bem breve. Então, é sobre isso, né? Eu tô ali com meu marido, com meu noivo. Eu preciso da conversa. Né? A gente precisa estipular o que vai, o que não vai. E não a hora que nascer eu vejo. A hora que começar a gente vai empurrando com a barriga. Na introdução alimentar eu vejo. Com um ano. E aí a gente deixa. Então, sim, vocês precisam achar o de vocês. Porque o filho, ele vem, né? Encontrar o equilíbrio nesse meio. Então, eu acho que a gente ter a informação é importante. É aquilo que eu falei. Por que a gente tem tantas discussões na internet? Porque a gente tem recomendações mundiais. Organização Mundial da Saúde. Eu sempre falo assim, pergunta pro seu médico. Mas por quê? Tá aí em algum guia? Os guias estão aí. Só que são guias longos. O que eu, profissional, faço? Eu pego aquele guia gigante que tá disponível e transformo numa linguagem mais acessível e mais prática. A gente vai pegar aquilo. O que é a consulta? É eu pegar o que eu tenho de informação e tentar adequar na rotina e na individualidade. Então, a gente fala muito da comparação das mães e os filhos. Mas, meu médico falou isso, mas eu faço isso, mas eu falo aquilo. Não existe certo. Eu preciso ver o que funciona pra você. Perfeito. Então, o álcool. O álcool não pode na gestação, ponto. Isso, se o seu obstetra liberou, eu repensaria. Porque isso já é muito antigo. Eu falo, não dá pra arriscar. São 9... Tem umas coisas que não dá pra arriscar. Tem algumas particularidades, assim, que... Tipo, o doce pode entrar, sabe? A gente ajusta. Não pode. O que não pode?
álcool, hoje a cafeína já está sendo estudada também com relação à prematuridade, aborto. Então, a gente precisa saber o mínimo e ir num profissional, porque eu falo, ficar pegando dica, eu não dou dica na internet, eu dou orientação. Dica é isso, você vai pegando diquinha aqui, você vai tentando, vou tentar isso. Eu tô passando mal, primeiro trimestre, você tá passando mal. Como que você vai se nutrir? Às vezes você tá enjoada, tá com... Por que eu vou pro limão? Porque o limão, o gengibre, ele ajuda. Coisa seca, coisa ácida, ajuda nesse controle. Então, segundo, terceiro trimestre, onde eu também não posso ganhar muito... É muito individual. É muito, muito, muito. E você passou, a gente contornou um ponto aí que eu queria pegar, que é o famoso palpite, né? A famosa opinião de, eu fiz assim, cresceu, sobreviveu, tá aí, forte. E minha mãe fala, né? Mas quando eu fazia assim. Tá, mas né? Eu tô com 36 anos. Não dá mais pra fazer a mesma coisa com... Mãe, eu te amo, tá? Mas assim, não dá pra gente seguir, né? Até mesmo por causa de todas essas informações que você traz. Então, a minha pergunta, eu nem sei se isso entra, se você atende esse ponto, mas como que a gente lida com essa enxurrada de informação, de opinião, de culpa, porque nasce uma mãe e nasce uma culpa, né? E como você se orienta, como que você lida com isso? Primeiro, eu acho que a gente reconhecer e agradecer o que as nossas mães fizeram pela gente. Até me emociona, assim, que eu acho que é um ponto que a gente é a mãe, que a gente tem a mãe que a gente precisa ter. Sim. Sabe? Eu falo, na terapia hoje a gente lida com as nossas questões, a gente tá aqui, né, tem terapia pra isso. Mas elas fizeram, com certeza, o melhor que elas puderam fazer. Perfeito. E quem tá ouvindo aqui, provavelmente tá tentando ser a melhor que ela pode ser. Sim. Nesse momento. Então, assim, não tem como a gente entrar nesse mérito. Mas, talvez é entender o que elas passaram. Então, mas eu fazia assim, tá, legal. Antes a gente não tinha tanta informação, antes eu tinha 20 filhos. Tô exagerando, mas assim, eu não tinha aquele tempo de fazer introdução alimentar, né? São outras. Mas a gente fala muito, e eu uso muito, eu comi e não morri. Sim. Eu comi e não morri, mas eu não quero né? Eu falo bem-vindo aos sobreviventes. Eu tô com um problema de peso, eu tô com transtorno alimentar, eu tenho compulsão alimentar, eu tô tomando um monte de medicamento. Você tem hipertensão? Não, eu tomo remédio. Então você tem, tá controlada. Exato. Então, assim, quantos problemas os adultos, né, os nossos pais, os nossos avós não trazem pra agora. Então, eu gosto muito acho que pega muito na introdução alimentar isso. Se o cuidador, ou se a avó, se a mãe puder ir em consulta, eu sempre oriento que ela vá em consulta. Pra gente entender o que a gente tem ali de informação nova e discutir. Por que comeu e não morreu? Porque existe um porquê. Antigamente morria. Antigamente existia uma alta taxa de mortalidade. Então, antigamente eu precisava fazer alguma coisa para esse bebê sobreviver. Eu precisava ter aquele bebê Michelin gordinho para ele sobreviver. Ponto. Sim, Quantas verdade. mulheres, perguntem aí, né, avós, mães das avós, perdeu filho, aborto, não tinha, a gente não tinha. Então, assim, sobreviver era o objetivo do passado. Perfeito. Hoje as crianças sobrevivem. O que a gente quer hoje? Que elas se desenvolvam da melhor maneira. Hoje a gente luta pra elas comerem, né? Não, Meu filho então, não mas come. por causa disso. Porque a gente tem uma crença que comer é volume. Eu preciso comer, encher volume pra essa criança sobreviver. É inato. Entendi. Hoje a gente não tá prestando atenção em olhar. Deixa eu ver essa criança, como que ela tá? Ela tá chorando, ela tá empurrando, ela tá rindo. Como que ela tá? Não, eu quero fazer o prato bonito ali do Instagram pra eu postar. Sim. Aí eu me mato, eu fico cansada porque eu tenho que pensar num prato bonito, num prato lúdico, e não tô olhando pro meu filho, para as necessidades dele. Então, acho que a gente tá nessa transição de mudança de foco. Eu não quero olhar o prato, porque hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a uma alimentação balanceada, saudável, a gente tem acesso a frutas, verduras, uma alimentação boa, mas também tem acesso a uma alimentação ruim, ultraprocessado. Mas é sobre isso, da gente olhar a criança. Perfeito. Olhar essa mãe. O que você tá sentindo? Como você se sente em relação a isso? Eu falo, depois da consulta, eu peço vídeo. Eu quero ver vídeo das refeições. Quero entender como funciona. Quero ver quais as expressões, que comportamento seu filho tá me mostrando pra ele não estar comendo.
Ou às vezes ele tá comendo. Só que eu tenho a percepção que a minha mãe, que eu tenho que comer tudo. Você só sai da mesa enquanto raspar Limpar o prato. é. Tem gente passando fome. Você tem que comer tudo. Sim. Né? Vou dar o seu prato lá pro menino da rua que tá passando fome. Então, naturalmente, eu acho que as mães agora ainda... A gente traz isso inconsciente do eu preciso comer volume. Porque senão vai morrer. Sabe, assim? Então, é sobre isso. Hoje, comeu e não morreu. Eu não quero. Hoje eles vivem. Eu quero o melhor. Quero que eles se desenvolvam. A gente tá falando muito de cérebro, atualmente. Desenvolvimento cerebral. Então, é sobre isso. Você comentou. Hoje, tudo é diagnóstico de TDAH. Tem uma psicóloga que eu adoro, assim, também, que eu sigo muito, que ela fala sobre isso. A criança é a do movimento. A gente precisa entender e estudar sobre o movimento, porque, por exemplo, se eu tenho uma criança na introdução alimentar que sentou, você botou no cadeirão, tá ali, fez 1 ano, estamos ainda em introdução alimentar. Ela começa a andar. Ela não vai comer. Ela diminui. Sim. Porque ela precisa de menos caloria, ela precisa de... Só que eu tô ali 6 meses... Deixa essa criança andar. Ela precisa aprender outras coisas. Eu sou a mãe que senta onde a criança tá com o prato do lado e sai andando pela isso casa. Não pode. Senão a gente fica louca. A gente precisa aprender. Né? Por quê? Porque você tá de comer quantidade. Eu preciso dar comida. Mas a tendência é ele comer menos. A partir do momento que ele vai crescendo. Eu tô criando outras habilidades. Filho, tá aqui. A gente tem estratégias pra criança comer. Filho, tá aqui. Deixar no livre acesso, ele vai brincar, volta. Tem comandos que a gente vai dar. Então, a gente vai trabalhando com comportamento. Senão, é isso. Eu vou ficar cansada mesmo. Porque eu tenho toda hora ali. E eu vou distrair ele pra eu enfiar uma colher, né? Eu vou botar uma TV, Então, é sobre isso. Hoje a gente tá muito... E o meu foco muito é sobre esse olhar. Esse comportamento. O que a gente precisa fazer o mínimo. E entender que isso é normal. Talvez uma criança de 1 ano que tá andando, ela não vai sentar no cadeirão igual... Ainda estamos. A gente esquece muito. Acho que essa outra virada de chave, a criança com 1 ano, que ainda está em fase de introdução, ela tem autonomia. E a gente não sabe lidar com a autonomia da criança escolher, de falar não. Exatamente. Eu tenho muito trabalhado, essa é uma pesquisadora que ela traz sobre a criança competente. O que é uma criança competente? É aquela criança que transita, que você consegue viajar, que você consegue ir na casa... de parentes, ela consegue transitar em vários ambientes, mas ela também sabe falar não. Só que será que a gente tá preparado pra ouvir um não? Não, mamãe, eu tô satisfeito. Não quero mais. Será que a gente tá preparada pra isso? Então é isso. Por isso que a gente precisa estudar, né? Eu tenho muito isso em mente. Eu falo, não, precisa estudar. Não dá pra criar criando. Sim. Preciso saber. O que acontece com 1 ano? Com 2 anos? Com 3 anos? Sim. O que eu espero de uma criança nessa idade? Que aí a gente vai sabendo lidar. Não é filho, o que você quer? Se eu tenho autonomia, não é a criança não tem, gente, discernimento pra entender o que é bom e o que é ruim. Eu falo assim, Ana, tô morrendo. Não, até hoje eu não tenho esse discernimento, gente. Imagina uma criança. Eu falo assim, Ana, vamos sair daqui, a gente vai comer. O que você quer? Abre aí o aplicativo. A gente fica, né? Putz, não sei se aqui eu quero. Agora eu falo assim, Ana, eu quero massa ou hambúrguer. Muito mais fácil. Pra criança eu tenho que fazer isso, né? Filho, o que você quer? Não, gente. Filho, eu tenho banana e maçã. Não é... Vamos tomar banho, né? Que é a história. Vamos tomar banho? Não. Você perguntou se eu quero tomar banho? Exatamente. Não, vamos tomar banho. A gente vai tomar banho. Com qual brinquedo você quer? Então, a comida é a mesma coisa. É o horário da refeição. Você quer esse garfo ou esse? Esse prato ou esse? Você quer sentar na mesa ou na sua mesinha? Isso a gente faz lá em casa. Dá muito certo. Tanto pro banho. Agora é hora de tomar banho. Você vai querer subir com esse carrinho ou com a bola? Você vai, sabe? Com o que você vai dar banho hoje, enfim. Porque... E é a mesma coisa com a comida. Olha, eu fiz brócolis e fiz cenoura. O que você quer? Tá. Tem arroz, feijão ou tem purê de batata. Enfim, pra dar uma norteada, assim. Isso a gente faz. Eu queria voltar ainda pra rede de apoio. Porque é, assim, uma das maiores dores que eu tô buscando aqui sanar com esse podcast. Uma mãe como eu, que não tem... Minha rede de apoio é a escola, né? E graças a Deus eu tenho uma boa escola.
como que a gente resolve isso? Ou não... Legal. Não, acho que é uma pergunta que eu aprendi, eu falo também nas rodas de pós-parto. Eu acredito que tenha 2 tipos de mãe. A que gosta de ter a rede de apoio e também a que não prefere não ter. Porque às vezes a que tem quer fazer do jeito dela, sabe? Assim, eu tenho a minha mãe, tenho minha sogra, mas elas querem do jeito dela. Então, existe casos e casos. Quando você tem a rede de apoio, eu falo sempre ter a conversa, né? Sim. E eu falo isso é pra psicóloga, né? De como lidar. E iremos trazer psicólogas aqui, como tá, que gente? eu lido? Como que eu converso com a minha mãe? Eu sempre falo, em questão de alimentação, eu falo mãe conversa com mãe e o pai conversa, cada um com a sua família. Não dá pra trocar, entende? Porque isso dá briga. Entendi. Então, mãe, pai, eu vou fazer isso pro meu filho. Seu marido também comunica a família dele como vocês vão fazer. Quando a gente não tem a rede de apoio familiar, eu acredito que a gente possa ter essa rede de apoio multidisciplinar. Então, eu vou ter uma consultora de amamentação, eu vou ter uma nutricionista, eu vou ter ali uma psicóloga. Eu acho que psicólogo, gente, se eu puder dar uma orientação, faça terapia. Faça. Existem 2 pessoas na minha vida que eu aprendi a ter pra chamar de minhas. Nutricionista e psicóloga. São assim, eu não abro mão, porque é isso que você falou. São pessoas fundamentais. A gente vai pensando em estratégias. Eu tô ali na gestação. Marina não gosta de cozinhar. Tudo bem, a gente pode ir aprendendo. Pós-parto. Não cozinho, o que eu faço? Vamos comprar marmita? Vamos comprar. Dá pra alguém da sua família fazer? Já deixar pronto? Vamos deixar kits sobrevivência na casa? Pra cada um separar pra amamentar ali, ou separar, ter alguma coisa pra você colocar na boca e lembrar? Né? Então, a gente vai pensando nesses... Quando a gente vai num profissional, eu falo, a gente gasta menos energia. Exatamente. É isso. Você vai ficar tentando, você vai esgotar. Quando a gente tem uma avaliação, eu falo, minha consulta às vezes é 1h30, 2 horas a primeira. Pra eu entender e já direcionar, vamos fazer isso. Dentro disso. Então, eu falo, a rede de apoio vem muito pra isso. E pensando em alimentação, na lactação, eu tô pensando em marmita, já deixar ali pronto. Na introdução alimentar, hoje, graças a Deus, a gente também tem opções já prontas, preparadas. Mas a minha crítica sobre a introdução alimentar, na verdade, o que eu acredito? Eu acredito que tem que ser leve, tem que ser prático. Não dá pra gente começar a introdução alimentar com, eu tenho que ter 5 grupos no prato, eu tenho que... Se a criança não vai comer. Sim. Se não é pra ela comer, é pra eu criar um ambiente, né? Ninguém começa. A gente espera a criança andar, a gente espera a criança falar, a gente espera tudo. Mas comer nos 6 meses exato, todo mundo vai preparar aquele ambiente. Não acontece. Todo mundo pariu com as mesmas semanas? Ninguém pare. Não dá. Nas exatas semanas. Então, a gente precisa entender, olhar pra criança. A hora que eu estudo tudo sobre introdução alimentar, o prato, eu preciso ter os 5 grupos, mas não olho pro meu bebê, pro meu filho, pra entender os sinais de fome e saciedade que ele tem, eu não vou ter uma IA de sucesso. Então, pra mim, uma IA de sucesso é essa conexão. Mãe, Perfeito. gente, vocês mães, tem uma coisa, eu falo que é instinto. Nós mulheres, nós já temos. A gente sente, sabe aquela sensação, não sei se é pra eu ir. Sim. Não sei se eu faço ou não. Isso já a gente já tem um sexto sentido aguçado. Né? A mãe, a hora que ela se torna mãe, isso potencializa. Sim. Então, assim, eu tô ali dando, mas ele tá virando a cara. Às vezes até a mãe já me fala. Ele tá virando. Pronto. Ele tá desconfortável. Por que eu vou ficar fazendo uma coisa? Tira a criança. Sim. Então, da gente olhar um pouco, né? Eu tenho, vamos falar de novo de rede de apoio, eu tô começando a introdução. Vamos com o mínimo, com o que tem em casa. Porque senão você vai ficar desamparado, você vai ficar cansado, porque você tá gastando, a hora que chega com 7, 8, ou a hora que chega com 1 ano, você vai jogar todos os pratinhos no chão, aí você solta mesmo. Fala, tá comendo já, vai assim, come que... Vou só fazer o que ele quer, o que ele só aceita. Ele só tá comendo batata, então eu só... Aí que começa, gente. Nossa... Pensamos junto, assim. Tô falando. Sincronizamos. Estou falando. Porque eu vejo muitas mães falarem assim, o meu filho come bem biscoito polvilho. Mas ele só come biscoito polvilho. Quem que compra o biscoito polvilho? Ele pega o cartão, vai lá no mercado e compra o biscoito.
Então, assim, e todo mundo acha muito estranho do meu filho comer arroz, feijão, Por quê, brócolis, né? beterraba. Porque se você abrir a minha geladeira, é isso que tem E feito. por que é estranho? Exatamente. Eu acho que até eu já postei sobre isso. A gente tá numa sociedade onde é estranho comer comida de verdade. Eu preciso estar com um pacotinho. Por isso que eu estendo o pacotinho o máximo que eu posso. O pacotinho, ele é uma falsa praticidade. Eu vou dar ali. Porque eu preciso que ele coma. Eu preciso fazer com que essa criança fique mastigando o dia inteiro. Né? Então é sobre isso. A seletividade alimentar, ela começa a acontecer com 1 ano de idade. Em ser implementada. Se você não souber, aí é os 2 anos, né? Que a gente realmente tem a seletividade, a partir dos 2 anos. Ela foi iniciada com 1 ano. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou seletividade alimentar. Desculpa te interromper de novo. Imagina, mas... aqui é um bate-papo. Então vamos lá. O Theo, quando ele fez 2 anos, ele não teve seletividade. Não teve. Uhum. O que eu colocava no pratinho, com toda aquela brincadeira e tal, ele comia. A gente comendo, ele tava comendo, muitas vezes no mesmo prato. Que a gente pegou muito essa coisa de não fazer só o prato dele, o meu prato. Ele comer junto, né, com a gente no prato. E só que quando ele fez 3 anos, eu não sei, virou uma chave, assim, que todo mundo, né, que nasceu próximo, né, filhos de amigas, assim, que nasceram próximos, falava, o meu filho não come mais isso, não come mais aquilo. E eu sempre, nossa, não, o meu come tudo. Até 3 anos. Eu acho que, de novo, são quebras de paradigmas, de crenças que a gente tem. Ah, tá. Eu recebo, no consultório eu tenho uma folha, até quem quiser eu disponibilizo, entre em contato comigo, não sei se... Tem uma folha do que é o que eu como. Eu vou anotando. Então tá, o que seu filho come? Isso. A gente tem uma percepção que o nosso filho não come o que a gente quer oferecer. Então, por exemplo, eu fiz tomate na salada. Não come. Eu faço tomate na salada, não come. Mas ele come um molho de tomate no macarrão. Pra mim, nutricionista, é preciso que ele coma tomate, de alguma forma. Sim. Mas eu quero que ele coma o tomate na salada, do jeito que eu quero. Tá? Ou, por exemplo, desde a introdução alimentar, se eu não tenho muito feeling ali na cozinha, eu sempre vou fazer do mesmo jeito. Eu vou ensinar essa criança a comer do mesmo jeito. Sim. E aí eu não vou conseguir abrir. Então, eu acho que hoje o mais importante de falar de seletividade alimentar, pra mim, não é tanto ter variedade na casa de alimento. É ter variedade de textura. Então, por exemplo, essa semana eu só tenho cenoura. Façam esse teste em casa. Por semana, vocês vão comprar 1, 2 legumes. Vocês vão variar a textura desse legumes durante a semana. Porque com o mesmo alimento eu consigo aumentar e ampliar meu leque. Fazer várias Só que, de novo, você, Ana, você que tá me ouvindo, né, ouvindo a gente, que alimento que você não gosta? A gente vai num restaurante, a gente pede sempre o mesmo prato. A gente se arrisca a pedir algo novo quando a gente vai no restaurante? Não. A gente come fruta, a banana que tá já escurecendo? Não. A gente come a banana que tá meio arenosa? Jamais. E por que eu quero que o meu filho coma? Também nunca ofereci pra ele, mas entendi seu raciocínio, Mas às vezes é isso. Os nossos padrões a gente passa pra criança. Eu vou oferecer sempre aquilo que eu gosto mais. O que eu não gosto eu não vou fazer, porque eu não faço em casa, eu já não ofereço. Né? Mas é entender, às vezes pode ter escola, pode ter influência de outras pessoas. Então, o comer até 2 anos, vamos estender um pouquinho mais, a criança ela come por fome e saciedade. Ponto. Eu e você, a gente come por quê? Por emoção. Por emoção, porque a gente tá feliz por recompensa, que foi ensinado, né? Que eu mereço. Sim. Eu mereço comer. Ou porque eu ganhei um dinheirinho a mais, ou porque não. Por N fatores. Com o meu prato todo, vai por ter educação. Sobremesa. Exato. Educação. Então, você entende o quão importante é a gente estudar sobre comportamento? Sim. Porque eu preciso lidar. O que ele tá me mostrando com o comportamento de falar não? Outro exemplo do não é... a mãe não fica em casa. Não tem relação. Minha mãe não fica em casa. Então, a hora que minha mãe tá em casa, eu vou recusar a comida. É uma forma da minha mãe olhar pra mim. Perfeito. Pode ser isso também. O meu filho não come, tem muitas percepções. Por isso que eu falo, investe
passa comigo em consulta. Mais do que você vai ficar isso. Vou fazer uma lancheira bonita, vou fazer um prato lúdico. Eu falo, prato lúdico às vezes é o último. Né? Eu preciso entender como tá a minha relação do adulto pra eu poder ensinar. Tá. Ou a gente, só pra gente finalizar, a gente larga a mão. A gente solta o prato. Ele não quer isso. A gente deixa. Eu não vou mais oferecer, ele não tá mais comendo. Por que eu vou ficar fazendo? E não é isso. É sobre ter. Se eu tenho a oportunidade de poder experimentar. Eu tenho a oportunidade de comer. Então, eu vou levar como... Eu não sei vocês, mas eu vou levar como lição de casa formas diferentes de oferecer o que eu tenho na geladeira. Diminuir, talvez, um pouco a minha variedade. E tentar de outras maneiras. Tipo, numa semana você compra cenoura. Na semana você compra beterraba. Compra 2, vai. Sim. Uhum. E aí você vai intercalando essas texturas. Tá, vou tentar isso. E aí, uma coisa que eu queria muito que você comentasse. Sobre outros profissionais que a gente pode colocar junto com o seu trabalho, né? Obviamente, o ginecologista obstetra, né? Acredito que na gestação é uma pessoa fundamental. Mas quais outros profissionais que a gente consegue incorporar aí e ajudar nessa questão dos 1000 dias? Legal. Eu acho que são por fases, né? Então, vamos pensar antes de engravidar, já antes. Nutricionista e um clínico geral, pelo menos, o endócrino, pra fazer um check-up. Faz tudo, já faz cardio. A gente, mulher, a gente tem um cuidado maior, né? Mas faz um check-up. Obstetra, nutri. No final da gestação, eu já começo a orientar. A procurar consultora de amamentação, psicóloga, já vai conhecendo. Entrou no terceiro trimestre, já vai conhecendo os profissionais. Porque depois, na hora que nasce, não dá muito tempo. Às vezes, um osteopata, ali numa segunda frente, né? Para aquele bebê que tem uma disquesia, tem algumas questões também estruturais. Fono. Então, também, mais pra frente, é um profissional que pode ajudar a gente também. Eu acredito que na principal é o psicólogo. Tá? Isso em que todas as fases. Em todas as fases. Porque a hora que essa criança tá grande e tá sabendo comer, eu também tô sobrecarregada de outras coisas. Sim. E aquilo ali, às vezes, que há pouquinho tá, se tornando muito grande. Sim. Então, a gente precisa cuidar da nossa cabeça primeiro pra depois proporcionar o melhor pro nosso filho. Ele só tá bem enquanto a gente tá bem. Que é aquela questão do quando a gente sai de casa com pressa. Aí quer ir no banheiro, quer fazer cocô, aí a fralda... É isso, sente. Sente que o ambiente tá ali no estresse. Né? Que eu tô apressada, que eu preciso... Aí... Sim. Né? Então, acredito que sejam esses profissionais. O psicólogo, fono. Né? Quando a criança tá muito grande, às vezes eu uso uma TO, sim. Por causa de sensibilidade. Então, se essa criança não tocou no alimento, ela tem nojo, ela não pega, eu preciso fazer um tratamento com a TO. Né, de dessensibilização. Eu também não como porque às vezes eu posso ter dor, às vezes eu posso não tolerar. Sim. Tem muitas questões ali, tá? Então, né, pediatras ali que trabalham em conjunto. Eu sou uma profissional que todo mundo que passa, eu mando mensagem pro pediatra, né? Ou não se contentar com... É uma fase. Eu não gosto muito dessa fase. Não, é uma fase, tá bem. Tá correndo? Tá bem. Não. Sim. Procura. É melhor procurar. Sabe, você sente falando... Procura enquanto antes, porque a bola de neve tá pequena. Resolve rápido. Uma consulta às vezes já resolve. Exato. Se deixar, aí é tratamento. Aí você tem que pegar nutri, fono, TO, psicólogo. Aí você gasta. E aí vem aquele diagnóstico que talvez nem seja aquilo. Uma coisa legal pra falar da Marina, que ela foi a primeira profissional quando eu conheci. Eu era recém-parida, por assim dizer, né? E tava aí no começo do meu puerpério. Eu nunca havia falado a palavra de exterogestação. E você foi a primeira profissional que me trouxe isso. E eu lembro muito bem de eu ter colocado o Theo no carrinho. Não sei nem se você vai lembrar disso. Eu coloquei o Theo no carrinho, assim, ele não dorme sem estar no meu colo. Você falou, óbvio. Procura. Você falou assim, procura. E até hoje, ele só ficou. E aquilo virou uma chave na minha cabeça. Eu falei assim, gente, é verdade. Então, às vezes, não é nem, talvez, você ter toda essa gama de profissionais, né? Muitas vezes é ter uma palavrinha. Joguei no Google,
pesquisei, conversei com outros profissionais sobre, para eu poder me adequar àquilo que eu tava passando. Porque muitas vezes a gente acha que é um problema e não é do desenvolvimento. Eu falo, início de introdução alimentar, o bebê tá cuspindo. A língua dele só vai pra frente e pra trás. Eu preciso entender de desenvolvimento. Se eu só tenho essa língua, tudo que eu colocar, ele vai cuspir. E a gente interpreta como não gosta. Tá cuspindo, não gostou. Então, é muito importante a gente entender sobre desenvolvimento. Eu acho que hoje, agora depois de pandemia, estão voltando as rodas. Então, às vezes, é um momento ali de troca de outras mães, de grupos. Eu falo pra gente ser crítica. Ou você pega profissionais e esquece a rede social e segue ali os profissionais que você tá, certo? Porque eu falo também, tem muita gente na internet sem formação. Sem formação de nada e dando ali, né, orientações. Isso é perigoso. Né? Tô falando de relacionamento, de comida. A gente tem formação para isso, a gente estuda. Então, acho que é importante. Não é porque eu cozinho que eu sou uma cozinheira, que eu posso ser chefe de cozinha. Exatamente. Entende? Não é porque, enfim, que eu ando que eu posso correr. Sim. Sabe? Eu vou me inscrever na maratona e ganhar a maratona. É sobre isso. É pegar a rede de apoio, amigas, ter ali... É difícil não comparar. Eu acho que é isso, né? A culpa e a comparação, elas estão ali. Eu ia falar desse segundo ponto, que a rede social não traz só essa enxurrada de informação. Traz uma enxurrada também de comparação. Então, e se a gente tivesse mais presente... Eu comecei aqui a falar, né? Falei, não tem notificação no meu telefone. Eu atendo, não tem. Porque eu tô presente, eu tô aqui com você agora. Se a gente tivesse mais presente nos momentos, eu acredito que muitos dos problemas que a gente tem hoje seriam sanados. Perfeito. Ansiedade. Então, Marina, não tenho tempo. A gente consigo amamentar e dar uma respirada? Eu consigo ali que seja 5 minutos, fazer uma meditação de 3... fazer isso, 10 respirações. De colocar uma música que eu gosto. De comer e prestar atenção na comida. Eu preciso estar... eu vou brincar com meu filho? Deixa esse celular do lado. Fica ali. Você não tá pra comer com meu filho. Porque a gente fala assim, tá na correria. Eu já tô trabalhando, eu já tenho mais que... Eu falo, não tô. Quem tá na correria? É a gente que se deixa. Eu não tô na correria, eu faço tranquilo. Não tô falando, com criança isso é possível, tá? Mas eu falo, quando a gente tá presente, a gente entende que um cocô, antes da gente sair, tá tudo bem. Sim. Deixa ela trocar. Eu vou trocar e a gente vai. Né? Se a gente tá num meio materno, a gente entende que esses atrasos... Eu falo, a minha agenda ela é dinâmica. Eu tenho remarcações, tenho horários ali também pra eu colocar um encaixe pra urgência. Então, eu entendo que a vida é fluida. Num dia tá sol, num dia tá chuva. Num dia meu bebê não dormiu bem e ele não comeu. Porque ele não dormiu bem. Ou ele tá com cólica, ele tá... Se a gente tivesse presente, prestando mais atenção em tudo, o olho no olho, o toque, a fala, muitos dos problemas seriam resolvidos. Nossa, perfeito. Se tem uma forma melhor da gente começar a partir pra conclusão, eu desconheço. Maravilhoso. Má, tem alguma coisa que você queira ressaltar, que você queira pontuar sobre tudo isso que a gente falou? Tem mais algum ponto que você queira trazer? Eu acho que é sobre isso. Estejam presentes no momento. Entendam que as mudanças elas vão acontecer. E a natureza da natureza e do bebê e da criança é a mudança. Eu estranharia se uma criança fosse igual todos os dias. Aí a gente estranha. Mas a nossa beleza é a mudança, são os ciclos. E é isso, a vida passa muito rápido. Ela passa muito rápido. Seu bebê não vai fazer careta, não vai sujar tão rápido. Passa muito rápido. Eles crescem muito rápido. Até me arrepia porque é sobre isso. Eu pego várias pessoas que estão no segundo filho. Passa muito rápido, a vida passa muito. E se a gente deixa isso passar, a vida é muito bonita pra gente desperdiçar ela. Exatamente. Eu falo que o filho que eu tenho hoje, eu não vou ter mais ele amanhã. Não vai. Hoje, o Theo, eu amo ele me pedir suco de laranja. Porque ele fala suco de galanja. Isso eu vai acho acabar. A coisa mais linda. Aí esses dias ele soltou um laranja. Aí eu... já deu aquela pontada no coração, assim. Falei, nossa.
A gente tá falando laranja. Imagina o dia que ele fala laranja. E eu acho que eu vou chorar. Eu acho que a gente tinha que aprender mais com eles. Sim. A criança, eu acho que é o professor da presença. Ela tá ali brincando, a gente fica... Filho, ela tá ali no mundinho dela, na presença, aprendendo. E a gente quer tirar sempre do foco. Deixa, né? Ai, a lua, a flor. Nossa, que estúdio bonito. Olha, eu vi que... É sobre isso. É sobre a gente aproveitar os detalhes. Né? Perfeito. A laranja. Que daqui a pouco vai ser laranja. Laranja. Quando que você chorou na maternidade? Quando meu filho falou laranja. Corretamente. Ai, meu Deus. Isso. Perfeito. Marina, tenho como te agradecer pelo papo. Foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado aí, tanto quanto eu amei estar aqui. Foi um prazer. Espero que você volte sempre. E só uma coisa que eu devia ter falado no começo, e eu não sei se eu falei ou não, mas ressaltando, você tá sempre muito bem-vinda aqui, muito obrigada. tá? Você é a minha exceção da minha regra, tá? Porque eu quero sempre trazer mães pra falar aqui, mas... eu quero que você volte sempre, sendo mãe dos seus próprios filhos ou continuando sendo essa mãezona que você já é. Obrigada tá pela oportunidade. Eu falo essa abertura das mães e que eu tenho consulta para poder aprender e ouvir. Por isso que eu sempre pergunto, como que você tá? Como você se sente? Eu tento me aproximar ao máximo para eu poder ser mais assertiva possível ali nesse momento. Então, eu acho que a medicina, a saúde, ela precisa de mais profissionais assim. Não de passar uma receita e você tem que fazer isso. É da escuta, é da presença. E eu acho que é sobre isso. Perfeito. Maravilha. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Volta obrigada.